Infelizmente, eu vou ter que me apresentar, o que eu detesto, não que é total falta modéstia. Eu sou Ramiro Pérez, sou investigador de pós-doutorado no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, tá? E sou vice-coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa Riscos Globais do IEAC Unifesp. Eu também sou analista do Banco Central do Brasil, afastado. Eu sou filósofo, né? Minha formação primária, minha pós-graduação em filosofia, embora também tenha tido um período, me graduei em Direito. Então, a minha apresentação hoje vai ser uma apresentação curta, não é? Depois temos espaço para perguntas, né? Vai ser sobre o custo do risco de catástrofes. Isso é algo que tem sido bastante discutido recentemente, não é? Quando se fala, é uma tentativa de criar uma medida, não é? Para riscos catastróficos, alguma coisa mensurável que possa ser expressa em unidades monetárias, em reais ou dólares. Tá? O exemplo principal que nós temos hoje é o dos preços de carbono. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Então, aqui vocês podem ver, essa apresentação é baseada em algo que eu apresentei recentemente numa audiência pública no Conselho Nacional de Justiça, onde vocês talvez tenham visto algumas notícias sobre isso, sobre algumas ações civis públicas pedindo indenizações milionárias. A mais recente pediu uma indenização de 292 milhões de reais, tá, por dano climático. Tá? Então, isso é um dos atuais empregos desse tipo de análise e pesquisa. Tá? O outro, talvez principal, talvez vocês também tenham visto alguma discussão na mídia, é sobre o PL dos mercados de carbono, o PL 412 de 2021. Tá? Então, o Brasil, não é depois de muita pressão internacional, tá? Ele provavelmente, ele já foi aprovado no Senado, resta ainda passar pela Câmara, deve implementar um mercado de emissões. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, na época da audiência pública, me desculpem, eu vou usar, na realidade, os meus raciocínios que eu usei na audiência pública, que era uma discussão sobre quais fatores o Conselho Nacional de Justiça devia considerar relevantes na avaliação dos preços definidos, não é? E na época eles discutiam os mercados voluntários de carbono, que também vocês devem ter visto um pouco na mídia, não é? Porque eles frequentemente são acusados de serem usados como greenwashing, são usados por empresas para lavar, não é, a sua pegada de carbono. Tá? Então, nessa época, eu defendi, na realidade, que esses preços de mercados voluntários, eles são inadequados para utilização em políticas públicas, tá? Provavelmente, eles vão implicar uma compensação insuficiente das emissões, tá? E, na realidade, os poluidores vão até gostar disso. Se tiver que usar um preço de carbono, para eles, o melhor é utilizar o desse mercado dos voluntários, tá? Na realidade, eu sugeri na época que era melhor usar o custo social do carbono, ou que eu defendi o que eu chamei de preço sombra, né? O preço sombra das nossas obrigações climáticas. Tá? E eu apresentei também um pouco sobre as discussões internacionais, que hoje ainda estão ocorrendo. Na realidade, talvez um dia nós tenhamos uma espécie de imposto global de carbono. Tá? Aqui, eu discuti a relevância disso para altruístas eficazes, não é? A relevância disso principalmente para pesquisas em riscos catastróficos globais. Tá? Então, primeiro porque existe uma literatura em comum, tá, muito forte, tá? Algumas das discussões que hoje nós vemos no movimento do altruísmo eficaz, elas são precedidas em mais de 10 anos, não é? Na discussão na literatura econômica da economia do clima, tá? Uma delas é sobre qual que é o valor das gerações futuras, tá? Que é o tema da minha pesquisa, na realidade, em justiça intergeracional, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Boa parte do cerne de algumas discussões longo-prazistas, longo-termistas, tá? Já nessa literatura. Tá? E um dos principais, um assunto discutido, é se o aquecimento global pode ser um risco catastrófico global. Então, lembrando da apresentação da Ruana ontem, riscos catastróficos globais são aqueles que podem alterar a trajetória da civilização humana para pior. Tá?
algo que, obviamente, é visto como tal hoje é o risco de um conflito nuclear entre grandes potências. Tá? E não só porque milhões de pessoas morreriam, no caso de uma terceira guerra mundial hoje, entre potências nucleares, mas porque existe um risco, não é, de que uma tal guerra tenha um efeito climático, que ela emita partículas para a estratosfera, que vão ficar lá durante anos e vão nos levar a uma nova era do gelo. Isso destruiria a nossa agricultura e levaria à morte de centenas de milhões de pessoas. Alguns estudos falam de 2 a 5 bilhões de pessoas. Não, como que isso acontece na realidade? Isso não acontece da noite para o dia. Esse é o problema. As catástrofes climáticas, especificamente, elas acontecem através de várias falhas sistêmicas, não é? De efeitos cascata. Não é? Isso existe, não é? Há uma boa discussão sobre isso. A ideia de que dizer que hoje o risco climático, pelo menos que as mudanças do aquecimento global, elas são um risco catastrófico global, que elas realmente podem levar ao colapso da civilização, à extinção, que isso talvez seja exagerado. Mas a verdade é que a gente não sabe, não é? Nós nunca vimos, não temos qualquer registro histórico de um aquecimento tão rápido. Na verdade, a última vez que nós tivemos algum evento semelhante foi durante o fim da última glaciação. Não é? A gente passou pelo período da Younger Dryas, não é? A Dryas recente, em que houve um aquecimento depois do resfriamento súbito em coisa de poucas décadas, de alguns séculos. Tá? E, na realidade, foi o começo do Holoceno. Ele foi um evento que alterou completamente a face da Terra e as sociedades humanas. Foi a passagem, não é, de sociedades paleolíticas para sociedades agrárias sedentárias. Um artigo que hoje fala bastante sobre como um risco climático poderia se tornar um risco catastrófico é o Climate Endgame, da equipe do Luke Camp. Luke Camp ele é um especialista em colapsos de civilizações. Tá? Ele já estudou colapso de diversas civilizações, ele fez analisou qual seria a expectativa de vida média de uma sociedade complexa, pós-agrária, uma civilização humana. E, na realidade, a perspectiva, o grande problema quando as pessoas pensam na catástrofe climática é que não é só o clima. Não. Na realidade, ela exerceria pressão sobre todas as nossas cadeias de suprimento, sobre toda a nossa produção, baseada na agricultura, ela geraria conflitos, e crises econômicas, e isso levaria a outros conflitos potenciais, tá? Ao aumento de pandemias. Na realidade, ela faria com que nossas sociedades hoje, cada vez mais complexas, interdependentes, entrassem em atrito e gerariam um efeito cascata, que seria uma espécie de colapso. Então, e chato é que nós já vimos isso acontecer, na realidade. Quando nós olhamos para o colapso de outras civilizações, frequentemente existe um componente climático. Tá? Começa com algum resfriamento, possivelmente causado por uma erupção vulcânica, ou alguma pandemia que afeta, não só tem uma mortalidade gigantesca, como a gente teve no caso do colapso dos povos pré-colombianos, tá? Mas você também tem uma completa falha no sistema de produção e você tem também fome em massa. Tá? Nós tivemos isso, nós esquecemos isso muito na América do Sul, as nossas fomes em massa, tem gente que diz que praticamente não teve, mas no século XVI nós tivemos fome em massa no México. E no Brasil mesmo nós tivemos, a Juana mencionou ontem, nós tivemos a Grande Seca de 1877 a 79, que possivelmente foi o prenúncio da Guerra de Canudos, tá? E destruiu o Ceará, enquanto que o PIB de São Paulo cresceu 500% de 1870 a 1913, e o do Ceará diminuiu 200%. Tá? E houve também um êxodo populacional gigantesco. E foi parte, na realidade, do fenômeno global, possivelmente o El Niño mais mortífero que nós temos no registro histórico, tá? Que matou entre 30 e 50 milhões de pessoas, de fome e doenças. Tá? Essa fome do Ceará é um exemplo clássico de como vários riscos se interagiram de forma complexa. Você começa com uma seca, com vários anos de seca. Tá? Depois disso, a partir de 1877, nós temos a epidemia de varíola e cólera. Tá? E você tem um fluxo de refugiados muito grande do sertão para a cidade, que se torna um lugar perfeito para que a epidemia se espalhe.
depois que Fortaleza é praticamente destruída pela pandemia, as pessoas vão embora, voltam para o sertão, e você começa aqueles movimentos milenaristas, messiânicos, não, entre os quais do Antônio Conselheiros, que vão desembocar em Canudos. Tá? Algumas outras fontes também, desculpa, eu fiz um parênteses aqui que acabou demorando 10 minutos. Algumas outras fontes são esse report, esse relatório da Global Challenge Foundation, tá, da autoria de Joana Castro Pereira, uma pesquisadora em relações internacionais portuguesa, hoje na Universidade do Porto. Mas você também tem pessoas que dizem que é um pouco exagerado isso, porque existe principalmente uma fé, não é uma crença de que o desenvolvimento econômico e tecnológico vai nos ajudar a sair dessa enrascada, de que nós vamos ser capazes de tomar decisões e fazer investimentos que vão nos ajudar a sair disso, ou simplesmente parar de emitir. No fundo, parte da solução para o problema do aquecimento global nesse sentido simples, não é? Seria parar de emitir. Claro que isso levaria ao colapso da nossa sociedade hoje, como a conhecemos hoje, não é? Mas um relatório que argumenta contra, não é, a ideia de que, de fato, o risco climático é um risco catastrófico importante, é o do John Halstead, que é um excelente pesquisador, que é um anexo do livro What We Owe the Future, de William McCaskill. Mas então, sobre preços de carbono, afinal, eu falei sobre isso e ainda não expliquei o que são os preços de carbono. Existe aqui, na realidade, uma grande confusão. A gente tem vários sentidos. Essa expressão preço de carbono quer dizer várias coisas muito diferentes, tá? Então, uma delas, quando se fala, é preços de... E sempre que eu falo sobre preço de carbono, as pessoas pensam em créditos de carbono, tá? Que é um mercado que emite, que vende, não é, títulos, dizendo que, alguém deixou de emitir carbono em algum lugar. Por exemplo, alguém plantou árvores, tá? E ao plantar árvores sequestra carbono. Então, eu emito um crédito de carbono dizendo aqui, sequestrei 1 tonelada de carbono. Quem quer comprar, então? Uma empresa que quer dizer que ela está limpando a sua cadeia, a sua pegada carbônica, está descarbonizando a sua cadeia de suprimento, de fornecimento, sua supply chain, a sua cadeia de valor, melhor dizendo, ela compra esse título. Tá? Mas, na realidade, isso não tem praticamente nada a ver com com o que os economistas usualmente querem dizer com o preço de carbono. Tá? Sem contar que, na verdade, esses mercados não são bem assim, não é? O principal título que a gente tem lá são de emissões evitadas. Alguém tem uma área conservada e diz, eu poderia ter desmatado aqui, não desmatei. Tá? Na realidade, a melhor fonte para consulta hoje é o Carbon Pricing Dashboard do Banco Mundial. Tá? A principal forma, quando a gente fala em preço de carbono, a gente pensa em o que se chama de instituições compulsórias. Tá? São mecanismos compulsórios. Tá? Que são ou carbon taxes, não é imposto sobre o carbono, ou mercados de emissões, tá? Como a gente pretende implementar no Brasil. O objetivo deles é internalizar as externalidades, não é, causadas pela emissão de gases de efeito estufa. Tá? Então, quando eu emito gases de efeito estufa, eles vão para a atmosfera, ficam lá durante, em média, 100 a 120 anos, tá? E ao longo de 30 anos eles vão gerar um impacto muito grande, depois vão continuar gerando, mas no fundo eu estou emitindo hoje e o maior impacto vai acontecer em média daqui a 3 décadas. Tá? Ele tem um potencial de aquecimento, todos esses gases têm, não é? E a gente usa uma medida comum, não é? Para o potencial de aquecimento, a gente tenta medir isso em tonelada de equivalente de dióxido de carbono, CO2e, não é CO2e. A ideia é que, ao internalizar essa externalidade, eu impor um custo ao emissor, tá? Eu dou um incentivo forte, um incentivo econômico forte para que as pessoas emitam menos. Né? E, além disso, eu posso usar, não é, o dinheiro obtido com essa taxa ou com a venda desses direitos de emissão, né, no caso do mercado de emissões, tá? Eu posso usar, então, o que eu arrecado com isso para financiar a transição climática. É uma das melhores formas. Mas, no fundo, o principal mesmo é a imposição desse custo, né? Que os economistas enfatizam, o importante mesmo é impor um custo, fazer com que as pessoas precisem pagar para emitir. Tá? Como eu vou usar essa renda, como o governo vai usar essa renda, é, de certa forma, secundário. Tá? É importante, isso depende de quais são os principais objetivos do governo. Um deles é financiar projetos verdes, mas não precisa ser necessariamente assim. Na realidade, uma das
maneiras mais justas de usar essa renda é compensar alguns efeitos desiguais, não é que um imposto sobre o carbono, um mercado de carbono pode ter, que ele pode implicar uma taxação regressiva, ele vai ser mais pesado para as pessoas mais pobres, não é? As pessoas mais pobres, elas gastam uma maior parte do orçamento delas com combustível, é proporcionalmente, claro, exceto, claro, os bilionários que têm jatinhos, esses gastam muito mais. Tem duas abordagens, então, que eu já mencionei aqui. Uma é a Carbon Tax, um exemplo que a gente tem em Portugal, nós tivemos na França também, depois ela foi zerada. Já foi proposto no Brasil, provavelmente nunca vai passar, porque é só falar em imposto que as pessoas ficam bastante perturbadas, não é? Mas esse é um dos poucos impostos que a maioria dos economistas, com a qual a maioria dos economistas concorda, não é? É difícil encontrar um economista que seja contra uma carbon tax linear, que sirva para toda a economia, tá? Mas o que a gente tem visto, na realidade, é a criação desses mercados de emissões, mercados de carbono, mercados regulados, a gente chama eles também. O principal nome é mercados regulados de carbono, para contrastar com os mercados voluntários, que são Emissions Trading Systems, são sistemas de alocação de emissões, como nós provavelmente teremos aqui. Nós já temos na Europa há muito tempo. Tá? Problemas dessas duas soluções é que, na realidade, os economistas dizem que elas deveriam ser lineares e se aplicar a toda a economia, tá? De forma que o que você penaliza mesmo é a emissão do carbono. Então, mas, no fundo, todos os impostos de carbono e Emissions Trading Systems que temos hoje, eles são limitados a alguns poucos setores da economia. Tá? No caso da União Europeia, entre 40% e 49% da economia realmente sofre com o Emissions Trading Systems. E é por isso que vários países têm impostos de carbono para pegar o que sobrou, o que ficou de fora, não é, do mercado de emissões. O segundo também é que ao invés de seguirem um raciocínio econômico e ambiental, não é, essas instituições, a Carbon Tax e o mercado, elas são determinadas por decisões políticas que precisam passar por um cálculo de conveniência política. Não é? Na realidade, possivelmente a gente vai ver aqui que o preço de carbono deveria ser muito mais alto do que é praticado hoje, tá? Só que isso jamais seria aprovado por boa parte dos parlamentos do mundo. Tá? E o segundo termo, a segunda acepção do termo preço de carbono é, na realidade, qual deveria ser o preço de carbono. Lembram, a principal função dessas instituições é internalizar as externalidades. Então a gente se pergunta qual é o custo dessas externalidades, como é que eu meço isso em termos econômicos. Tá? E é isso que a gente usa como benchmark, não é, para ver se os preços de carbono efetivamente praticados estão baixos. Tá? Aqui o OCDE faz e o Banco Mundial. Tá? Uma das respostas possíveis é que eles sejam o suficiente para compensar o dano climático, o dano que vai ser causado às gerações futuras. Tá? A metodologia para isso, que é a clássica, que é a mais utilizada, e de fato ela é importante, tá? Deve continuar a ser utilizada, é o custo social do carbono. Aqui, ela é uma taxa pigouviana, não é? O objetivo dela ela tem uma função de justiça e eficiência econômica. Se eu estou criando, não é para as gerações futuras um custo equivalente a $100 quando eu emito uma tonelada de carbono, então eu preciso pagar esse custo, não é para não me beneficiar injustamente. Tá? E para pensar, não é, vale mesmo a pena fazer isso? Então, eu só vou emitir esse carbono se ele tiver um valor maior do que $100 para mim. Tá? Então, nesse caso, essa tonelada de carbono só seria permitido, nesse caso, eu gerar esse custo para as gerações futuras se o benefício hoje for maior do que isso. É um pouco mais complicado do que isso. Porém, nós vamos ver isso já. Uma outra resposta é que ele seria um preço de carbono que seja o suficiente para cumprir certos objetivos, certas metas que nós temos de redução de riscos. E aqui elas estão determinadas pelo Acordo de Paris. Em geral, a gente chama esse de preço sombra. Tá? É o preço sombra das contribuições nacionalmente determinadas, não é? No caso do Brasil. Ou também a análise direcionada a objetivos, Goals Driven Analysis, ou Target Pricing, Target Consistent Pricing, eu prefiro, preços consistentes com objetivos. Tá? Que é para deixar claro que o que a gente mede aqui é qual seria o plano que nós precisaremos seguir para que, num prazo mais curto, tá, nós atingíssemos certos objetivos, como a
descarbonização entre 45% e 50% em boa parte do mundo até 2030, a diminuição das emissões até 2030 e net zero, emissões líquidas zero em 2050. Tá? A ideia é que aqui o que eu estou medindo, no fundo, é o custo do meu carbon budget, não é? O quanto que eu tento ver o emissor, o que ele faz pesar mais sobre o esforço de descarbonização da economia, ele tem que pagar por isso. Tá? E essa tem sido uma abordagem defendida mais recentemente por algumas instituições internacionais, entre as quais o Banco Mundial e a OECD. Tá? E aqui, contrastando aqui essas diferentes formas de preço que nós conversamos antes, na coluna da direita da tela, da esquerda de quem vê, nós temos o preço hoje no mercado, no ETS europeu, no mercado de emissões europeu, em torno de 90 euros, tá? Mais ou menos a mesma quantidade em dólares, um pouquinho menos de dólares. Tá? Em outros lugares é bem menos, na Nova Zelândia tem 50 dólares, enquanto que nos mercados voluntários é muito menor. Sabe? O preço no mercado voluntário tem variado de 2 a 5 dólares. Tá? E ele já entrou em colapso em 2012, as pessoas esquecem. 10 anos atrás, esse mercado colapsou. Tá? E ele estava baseado, na época, no protocolo de Kyoto. Tá? E aqui à direita nós temos os preços que agências regulatórias calcularam, né, e alguns estudos também, que deveria ser o praticado, não é? Principalmente no segundo abordagem do custo social do carbono. Nos Estados Unidos, ele tem girado em torno de 50 dólares, exceto durante a era Trump, que ele foi completamente dizimado, chegou a entre 1 e 8 dólares. Em outras jurisdições, como na França, é maior, 295 dólares. Uma discussão é qual seria a aplicação disso ao Brasil. Tá? Eu vou passar até um pouco rapidamente, porque as pessoas pensaram realmente como no Brasil existem muitos projetos de captura de carbono de soluções baseadas na natureza. As pessoas consideraram utilizar o preço do Fundo Amazônia, 5 dólares por tonelada, tá? Ou o preço de mercados voluntários. Não, eu fui radicalmente contra, porque ele é muito baixo. Tá? E hoje o que a gente discute é ou calcular um custo social do carbono para o Brasil, tá? Ou adotar um preço, qual seria o custo da nossa NDC, das nossas contribuições nacionalmente determinadas, que giraria, eu acho um valor muito baixo, em torno de 20 dólares para alguns estudos, tá? Mas para o FMI, 75 dólares ainda seria pouco, a gente provavelmente teria que adotar um preço em torno de 100 dólares. Tá? Isso varia bastante, claro, de acordo com o estudo. E por que varia de acordo com esses estudos? Então, aqui eu vou pular um pouco isso, porque já estamos com relativamente pouco tempo. Tá? Nós temos dois problemas fundamentais quando a gente pensa principalmente no custo social do carbono. Tá? Um deles é como que a gente calcula o valor, não é, dos danos causados às gerações futuras em relação ao valor presente. Não é. Se vocês pensarem, as pessoas em geral têm uma preferência pelo consumo presente ao invés do futuro. A gente chama isso de taxa de desconto. Vocês vão preferir não é comer um brigadeiro hoje, a comer no futuro, a comer daqui a um ano. Por quê? Simplesmente porque vocês não sabem se realmente vou entregar um brigadeiro para vocês daqui a um ano, se vocês vão estar vivos daqui a um ano, se vocês ainda vão gostar de brigadeiro, ou vão poder comer brigadeiro daqui a um ano. Então existe a gente desconta o futuro em boa parte por causa da incerteza, em parte porque a gente não sabe se vai estar vivo. Mas para alguns economistas, as pessoas têm uma preferência temporal pura, não é? Existe uma preferência pura pelo presente, porque é no presente que a gente vive, é no presente que existe o fenômeno da consciência, não é? O futuro ainda é algo distante, mesmo que ele esteja logo ali. Então, existe esse problema, não é a ideia de que o presente valeria mais, ou simplesmente que nós estamos numa posição privilegiada, onde as coisas estão acontecendo agora. E também existem alguns outros fatores econômicos, o fato de que a gente espera que no futuro o futuro seja mais rico e, portanto, as pessoas vão ter mais condições de investir em adaptação climática ou na descarbonização da economia. Tá? Então, há vários motivos pelos quais a gente precisa pensar em qual é uma taxa de desconto. Alguns economistas vão defender uma taxa bastante baixa, costumo chamar eles de prescritivistas. A ideia é que as gerações futuras elas têm que ser tratadas de forma igualitária, tá? Elas têm o mesmo valor que nós. Enquanto outros vão dizer não, a gente precisa aplicar
a mesma taxa de desconto, né, para os efeitos futuros que nós aplicamos para as nossas próprias vidas, né? E a gente pode perceber isso não é no mercados financeiros ou no mercado de consumo, mas as pessoas preferem consumo presente ao futuro, não é? E que, portanto, as análises, as políticas públicas, não é? E as análises de custo-benefício que o governo e as empresas fazem deveriam refletir isso, não, o fato de que as pessoas têm essa preferência pelo presente. Esses seriam os descritivistas, não, os economistas que não, olha, quando eu faço meus cálculos aqui, a minha taxa de desconto deve refletir o que as pessoas de fato fazem, tá? Isso vai gerar valores, não é, do custo social do carbono muito menores. Por quê? Porque os danos que vão acontecer, os piores danos provavelmente vão acontecer no futuro mais distante, tá? Quando é trazidos ao presente, eles vão ter um desconto de 97%, no mínimo, sabe? Então, coisas que vão acontecer daqui a 100 anos, hoje, usando uma taxa de desconto em torno de 5%, elas vão valer entre 97% e 99%, tá? Por causa de taxas de desconto altas, tá? Mas o outro problema também, talvez o maior, é que esses efeitos são altamente incertos, tá? Então, quando nós pensamos, por exemplo, na climate sensitivity, a sensibilidade climática, né? O quanto que a temperatura da Terra muda, a temperatura média global muda quando nós dobramos a concentração de carbono na atmosfera, tá? A concentração de carbono pré-industrial é em torno de 290 partes por milhão, vocês vão me desculpar, mas eu já esquecia. Hoje ela está em torno de 415 partes por milhão. Então, se nós chegarmos lá próximo de 580, 600 partes por milhão, quanto que a temperatura vai aumentar em relação aos níveis pré-industriais? E hoje o melhor chute, não é? Porque assim, a melhor estimativa, a gente chama isso de estimativa. No entanto, em geral, quando nós olhamos artigos científicos, você olha o nível de confiança, não é o intervalo de confiança, tá? Ele é de ele usa, não é o valor P de menor que 5%. Tá? A ideia é que esse intervalo de confiança ele se aplica a 95% dos casos. Tá? Então, 95% dos estudos feitos da mesma forma, não é 95% dos modelos, tá? Eu vou chegar nesse intervalo de confiança. Tá? O intervalo de confiança, aqui o nível de confiança utilizado hoje, quando a gente calcula a sensibilidade climática, é na realidade de 66%. Não é? Então, o nosso P seria 0,33. Tá? Então, a ideia é que se nós dobrarmos a concentração de CO2 na atmosfera, nós podemos ter um aquecimento de 1,5 a 4,5 graus Celsius. Tá? Ou seja, é um range gigante, não é? E para uma confiança muito pequena, na realidade. Nós temos 2 vezes mais chance de estar certos do que errados, mas isso ainda é muito pouco. Quer dizer que nós temos 1/3 de chance de, na verdade, ter um aquecimento muito maior do que isso. E assim, nós sabemos que não vai ser menor do que isso, porque nós já estamos medindo, nós já sabemos que a temperatura média já está aumentando mais de 1 grau, sabe? Então, nós já sabemos que certamente não é... nós estamos cada vez mais atualizando isso, e é provável que na próxima década nós tenhamos um valor para cima. Não. Mas, em suma, então o principal problema aqui é incerteza. A gente não tem certeza sobre qual é a sensibilidade climática, tá? Quanto a temperatura da Terra realmente é influenciada. É provável, é possível que seja pior do que a gente espera. Tá? Segundo, a gente não sabe qual é a trajetória econômica, porque parte do problema aqui é que a maneira como os danos vão ser medidos, tem os danos ao ecossistema, claro, e só lembrando, eles raramente são computados quando a gente fala em preço de carbono, tá? Eu não conheço nenhum estudo de preço de carbono que fale sobre perdas para a biodiversidade. Tá? Deve ter em algum lugar, não é porque a literatura aqui é extremamente vasta, mas não são o principal. E segundo, na verdade eles vão depender da nossa trajetória econômica. Será que vai haver mais construções no litoral? Em que ponto a nossa produção agrícola depende de áreas que vão ser alagáveis no futuro? Então, todos esses fatores, eles são altamente incertos. Tá? Os modelos que são utilizados aqui vão precisar fazer assunções pressuposições que são muito simplificadoras, tá? E aqui existe uma margem muito grande para erro. Tá?
Então, é por isso que na literatura nós vamos ver variações absurdas, não é, quanto ao custo social do carbono, de preços que vão de tipo, $1 a $2.000 ou mais, tá? E por último, a possibilidade também de catástrofes em tipping points, não é, em pontos de não retorno. Nós estamos vendo agora uma seca na Amazônia. As pessoas falam sobre o processo de savanização da Amazônia, um processo que já começou, já teria começado. Tá? Eu não posso afirmar isso com certeza, não sou cientista climático, mas é a ideia de que ela vai ficar cada vez mais seca e cada vez mais parecida com o cerrado. Tá? Isso vai gerar uma alteração completa no regime de chuvas, de precipitação na América do Sul, principalmente no Brasil. Tá? Isso vai implicar perdas econômicas grandes, mas também outras perdas que a gente não consegue agora modelar, como o possível aumento na quantidade de epidemias, não é? Porque aumenta a chance de transbordamento, né, da passagem de doenças de animais, de zoonoses para humanos, aumenta você, na realidade, é difícil de pensar mesmo, como o Brasil é um país agrícola dependente da agricultura, qual vai ser a influência disso, não só para a economia, mas também para a sociedade como um todo. Então, você tem essas diversas incertezas. Isso gera estimativas bastante seguras sobre o custo social do carbono. E é por isso que é melhor, mais fácil, pelo menos. Então, se é para a gente simplificar os modelos, é mais fácil a gente simplificar nossos objetivos. Não, aí eu tenho defendido a ideia de nós definirmos objetivos, não é, para redução de risco. E por fim, eu queria, não é, aqui falar sobre iniciativas para fazer isso em outros riscos catastróficos. Não. Nós temos um artigo do Owen Colton Barrett, não é, sobre o cálculo de estimativas para riscos de epidemias causadas por pesquisas de duplo uso, né? Pesquisas em biotecnologia de duplo uso, quando você altera um patógeno, então é para ver como ele poderia na natureza ganhar uma nova função que tornaria ele mais mortal ou mais contagioso. Tá? Então, essas pesquisas, elas têm um potencial grande, elas têm um uso importante, mas elas também são consideradas arriscadas, porque existe, embora nossos laboratórios sejam cada vez mais seguros, existe o risco de que vaze, já aconteceu com a varíola na Inglaterra, morreram 2 pessoas. Existe hoje a teoria de que isso possa ter acontecido com o coronavírus no Wuhan, tá? Embora a teoria não tenha sido confirmada e o governo chinês não deu evidência suficiente para desprovar, não é, para mostrar que ela é falsa, mas também não existem muitas evidências de que é verdadeira. Então, nós temos essa possibilidade. A ideia é de que laboratórios seriam obrigados a comprar seguro, não é, para essas pesquisas. Não é, então, você precisaria ter seguradoras que estariam dispostas, de fato, a financiar isso, a segurar esses riscos. Não? E você criaria um mercado de seguros aqui com pessoas que fariam chutes sobre a possibilidade de danos e vazamentos. Isso criaria um incentivo para esses laboratórios aumentarem a segurança, não é? Criar um incentivo para as seguradoras fiscalizarem isso, tá? E criaria uma ideia também, né? As pessoas teriam incentivos econômicos para tentar calcular qual é a probabilidade de acontecer um fenômeno desse e qual seria o potencial de dano, tá? Então, isso daí é uma das possibilidades para um tipo específico de risco, risco de epidemias causadas por pesquisas relativamente perigosas. Tá? Uma outra possibilidade é quanto ao conflito nuclear. Então, algumas pessoas falam, olha, as nações que têm ogivas nucleares, elas deveriam fornecer seguro, elas deveriam se comprometer a financiar as nações que não têm por danos causados por seus conflitos. Tá? Outra possibilidade é inteligência artificial. Eu gostei bastante de uma proposta, a Windfall Clause, se uma empresa... Hoje nós temos algumas propostas de taxação extraordinária para empresas de combustível, não é? Porque houve uma alta muito grande de combustíveis, não é? A partir da guerra da Ucrânia, tá? E um lucro muito grande, vocês devem ter visto isso em relação à Petrobras, por exemplo. A ideia de criar um imposto extraordinário para tirar um pouco desses lucros extraordinários e dividir isso entre as pessoas. A ideia da windfall, a gente chama isso de windfall, esses lucros extraordinários de sorte. A ideia seria fazer algo semelhante para empresas de inteligência artificial. Tá? Elas combinariam entre si, não. O problema também é criar
não é um arranjo, um contrato, uma legislação que fosse aprovada aqui, que fosse do interesse de todo mundo, mas a ideia de que se alguma empresa vier a se tornar praticamente dona de boa parte do PIB global, de 10% do PIB global, ela seria obrigada a usar parte da renda adquirida com isso para financiar bens públicos. Tá? E assim, é algo que uma vantagem desse tipo de arranjo é que é ex ante, né? Antes disso acontecer, não é, as pessoas têm, todo mundo tem incentivos para participar dele, né? Porque ninguém sabe quem vai chegar lá primeiro. Tá? Então, mas isso também cria um desincentivo para ter uma corrida armamentista muito grande, para as pessoas irem com muita sede ao pote, assim, pegar atalhos, sabe? Que podem criar algum risco. Mas essa ideia não andou muito para frente. Mas, em suma, essas são só algumas propostas que existem de criar mecanismos que internalizem externalidades, tá? Bem diferentes, não é? Mas, em geral, é uma das propostas. Né? A gente já tem uma literatura sobre preço de carbono, não é? Utilizando essa ideia fundamental, não é? A ideia de que o custo de carbono, o preço de carbono, ele deve internalizar a externalidade causada pelo poluidor. E a gente poderia pensar em, assim, ela não é uma bala de prata, ela não resolve tudo, mas ela pode ajudar em algumas formas de mitigação de risco. Muito obrigado. Então, temos uma pergunta aqui nos comentários no YouTube do Leandro Franz. Eu não conheço o Leandro, grande amigo Leandro. O Leandro perguntou sobre se o bem-estar dos animais, principalmente os selvagens, são incluídos na conta ou só o bem-estar humano. Não, só o bem-estar humano. E ainda assim, e varia bastante. Em geral, a conta, principalmente do William Nordhaus, ela é exclusivamente baseada em PIB. Não é, ela é uma função, relativamente uma função quadrática inversa, sabe? Não vou lembrar aqui, mas é basicamente uma função de quanto o PIB é impactado por aumentos de temperatura. Então, não inclui absolutamente nada bem-estar animal. Não, isso é um problema sério. Tá? Alguém que tenta não é quantificar não bem-estar, aí é que tá. O Leandro sabe disso, não é? Bem-estar animal e principalmente bem-estar de animais selvagens é altamente negligenciado. Mas alguém que tenta quantificar a biodiversidade é o Partha Das Gupta. Ele tem um relatório não é financiado pelo governo inglês sobre o custo da biodiversidade, tá? E aí isso pode ajudar um pouco, porque a biodiversidade daí pode ser uma proxy para os nossos efeitos sobre ambientes naturais que exercem pressão e vão causar dano. Por outro lado, quando você pensa, né, para algumas pessoas, o bem-estar em geral, o normal, né, o padrão normal de animais selvagens é negativo. Tá? Então, eles sofrem demais, né, em ambientes selvagens. Então, é difícil aqui definir, seria muito difícil de encontrar uma mensuração razoável, ainda mais se fosse expressa em termos econômicos para o bem-estar de animais selvagens. Eu tenho uma pergunta aqui no auditório, tá? Estamos no auditório aqui do nosso querido Fernando Moreno, tá? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta além do Fernando, além do Leandro, eu vou responder ao Fernando. Sobre o problema das seguradoras que já estão quebrando. Pois é, o grande problema seria, imagina se alguém tivesse entregado seguro para o governo chinês em relação ao coronavírus, não é? Como você conseguiria fazer eles pagarem, não é? Sim, tem esse problema, o problema de se isso é crível. Lembrando, aqui, ó, a grande função, o grande ganho que você tem desses sistemas de internalização de externalidades, ele é ex ante, não é antes do desastre acontecer. E, aliás, eu acho que esse é um dos maiores problemas, não é, do custo de carbono. Vou falar aqui com o Fernando, tá, olhando para ele enquanto ele mexe no celular. Tá? O grande problema do custo de carbono é que se nós, de fato, adotarmos um preço alto do custo de carbono, tá, então nós vamos mudar a trajetória da economia, vamos fazer uma transição verde mais rápido, e, portanto, nós vamos causar menos dano. E, portanto, aquele custo que a gente calculou inicialmente, hoje, se a gente usasse um custo de carbono de $200, tá, nossa economia ia ficar verde e a gente provavelmente ia cumprir as metas climáticas até 2030, e os danos que a gente ia causar seriam muito menores que $200. Então, você tem essa coisa meio paradoxal. Porque, na realidade, esses institutos, não é, de internalização de externalidades,
eles são autodestrutivos. O objetivo deles, se eles funcionarem bem, eles vão... a ideia deles é diminuir o nível de risco. Não, os economistas dizem que um imposto sobre o carbono é um imposto que não quer, na realidade, gerar renda. Não, é um imposto que, quanto menos renda ele gerar, na verdade, não é no sentido de que ele vai penalizar tanto as atividades que as pessoas vão ser desincentivadas de cumprir as atividades, quanto menos renda ele gerar, melhor. Quer dizer que ele está funcionando bem ao desencorajar essas atividades. Então, o problema é, se a gente tivesse um seguro para pandemias, não é antes do coronavírus, e acontecesse coronavírus, bom, a seguradora provavelmente quebrou. Mas se a gente fosse obrigado a pagar seguros para todas as pesquisas que possam acarretar riscos, é possível, é bem possível que a gente não tivesse tido o coronavírus. A gente não sabe, porque a gente não sabe como ele foi gerado. Mas a gente não teria, por exemplo, aquele vazamento de varíola naquele laboratório inglês na década de 80. A Rosiane, bem-estar humano envolve diversidade de culturas e ecossistemas. Pois é. Eu devia ter usado o nome de outro país. É um país fantástico. O bem-estar, a pergunta da Rosiane Palavini, se o bem-estar humano envolve diversidade de culturas e ecossistemas e diferentes formas de vida e estilo de desenvolvimento. Não envolve. A ideia é que é difícil de quantificar isso, na realidade talvez impossível, não é? Mas eu diria que é pelo menos justo para o lado dos economistas pensar que isso está um pouco ligado a outras proxies, a outras formas de medir os custos econômicos. Então, provavelmente, se nós utilizamos... Aqui eu diria que algumas formas de estilo de desenvolvimento de vida também estariam ligadas a algum desenvolvimento como PIB per capita ajustado pela desigualdade, mas não todas, né? Certamente não as culturas mais afastadas dos grandes centros urbanos. Tá? Então, não, temos esse problema sim. Ele é reconhecido pelo IPCC e por alguns estudiosos climáticos.